Sejam bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva. bem-vindo a mais um episódio. E o primeiro dos temas que vamos abordar esta semana está relacionado com uma notícia que foi dada pelo Jornal Público, que nos diz que um quarto dos juízes acredita que há corrupção na Justiça, mesmo que seja muito raramente. Foram 500 magistrados judiciais a responderem ao mais recente inquérito da Rede Europeia de Conselhos de Justiça. Há 26% deles que dizem acreditar que alguns juízes já receberam subornos nos últimos 3 anos e 27% admitem que há irregularidades na distribuição de processos. Miguel, esta é uma imagem que vem de dentro do próprio sistema judicial. O que é que estes números nos dizem e o que é que estas preocupações da classe de magistrados nos alertam? Primeiro, das situações mais graves que um país pode ter, do ponto de vista das bases e do fundamento para o seu crescimento e para a sua sustentabilidade, é a corrupção. Quando esse fenómeno graça ou chega ao aparelho judiciário, então estamos a corromper um dos mais fortes alicerces que as democracias saudáveis podem ter. Fazer aqui um mero enquadramento. Isto foi um estudo, um inquérito feito a sensivelmente 500 juízes no início deste ano, no primeiro trimestre, e que limitou as respostas. As respostas tinham que ser dos últimos 3 anos. Eu até acredito que se não tivesse sido essa limitação a 3 anos, portanto, se a janela temporal fosse maior, não teríamos ficado nesse um quarto, provavelmente teria sido muito maior. E porquê? Todos nós, até porque a mediatização e a importância que esses processos tiveram, ainda têm, que alguns deles ainda estão por julgar, mas nomeadamente os casos como a Operação Lex, do juiz Rui Rangel, e Fátima Galante, a Operação FISE, do procurador Carlos Figueira, a própria distribuição do processo e a polémica entre 2 juízes altamente mediatizados como Ivo Rosa e Carlos Alexandre, nada destes processos acabou por ajudar a que o edifício da justiça fosse ou se mantivesse incólume. Eu até acho estranho, e para ser muito sincero, acho que em bom rigor, eu não sei como é que 75% ou 74% ou 76% dos juízes é que acham que não houve corrupção, mesmo que seja de forma muito ocasional. Dizer que eu acredito nisto, acredito que na sua essência o aparelho judiciário e o sistema judicial não é corrupto. Agora, que pontualmente isso aconteceu, sim, e eu acho que não há dúvidas em relação à questão, e esperar que não se castigue toda a figura dos tribunais e a figura dos magistrados por aquilo que são algumas ovelhas negras que tenham ocorrido em todo o rebanho. A questão dos subornos pode estar relacionada, por exemplo, com os salários praticados na Justiça. Recordou aqui, por exemplo, a Operação FISE, que envolvia diretamente um magistrado do Ministério Público que terá sido corrompido por um alto representante do Estado angolano, o procurador Orlando Figueira. Há aqui uma relação entre os valores que são pagos aos magistrados e eventual tentação de ceder a subornos? Os juízes não são espetacularmente bem pagos, mas já vamos chegar aí, no sentido que não acredito que seja essa a essência do problema. A essência do problema, sempre que estamos a um caso de corrupção, para mim, é claro, é uma questão de caráter e é uma questão de valores. Ou, neste caso, a falta dos mesmos. E essa é uma situação. Agora, admito que numa determinada situação, numa determinada conjuntura, num determinado momento de fragilidade pessoal, e foi público e noticiado que, nomeadamente, no caso, por exemplo, do juiz Rui Rangel, tinha muito a ver com o nível de vida e com um conjunto de hábitos que teve, um modelo de vida que, por razões muito pessoais, ele terá que, só ele saberá porque é que eventualmente o seguisse e teve que o satisfazer, mas sim, muitas das vezes, chegados a um determinado momento, pode haver uma situação de fragilidade económica ou até de alguma revolta. Alguém que fez toda uma carreira no serviço público e que não se vê reconhecido e que vê, se calhar, e que julgou ou que tentou perseguir ladrões e burlões que acabam por ter, no final de uma determinada vida, um alcance financeiro e uma magnitude que as pessoas que seguem uma carreira pública e magistrados não conseguem alcançar. Agora, acho que a essência de alguém que é corrompido, particularmente um juiz, com todo o respeito,
é uma questão de falta de caráter e de falta de valores. Não é por uma questão de ambição monetária. E a questão aqui da distribuição dos processos também foi apontada naquele inquérito. De que forma é que ela pode condicionar o andamento ou de um inquérito judicial ou de um caso que esteja já em julgamento? Ou que vá para julgamento? Isso se pode. Até, por exemplo, se perguntar ao procurador Rosário Teixeira, ele vai saber claramente responder-lhe. Se for intelectualmente honesto, vai dizer que prefere que muitos dos processos Qual dos estejam juízes com prefere juízes Carlos que seja Alexandre com o juiz Ivo Rosa. o juiz de instrução? Até porque o caso Sócrates, se dúvidas houvesse, é a resposta clara. Não estou a dizer com isto que houve, por parte dele, estou a dizer que há preferência. Logicamente, todos nós acabamos por preferir trabalhar com A ou com B em função de alguma Sim, existe também aí uma lógica de métodos de trabalho. Um que contesta permanentemente os requerimentos e os pedidos do Ministério Público, o outro que acompanha naturalmente ou habitualmente sempre os pedidos do Ministério Público. Mais do que o método tem a ver com a filosofia. Enquanto que um determinado juiz acaba por olhar para o lado da garantia do cidadão, daquele que é o arguido e que está à sua frente, e há outros que entendem que há males maiores, se porventura isso for-se conseguido, e que do ponto de vista da contenção do mal que é causado à sociedade, ou a repressão que tem que ser feita, terá que ser sensivelmente superior. São interpretações de correntes de filosofias diferentes de ver o de direito e a sua aplicabilidade. Logicamente que os advogados, os procuradores, conhecendo a partir de determinado momento como é que os juízes operam e trabalham, e atenção, isto não é só ao grande nível. Nós às vezes pensamos, não vivemos apenas de Lisboa e no Porto e nas grandes urbes. Nas comarcas mais pequenas é comum os advogados conhecerem o juiz A e o juiz B e saber como é que este e como é que aquele funciona. Antigamente, havia às vezes até a tendência de colocar os processos em determinados dias para que naquele dia tivesse mais probabilidade de cair no juiz A ou no juiz B. Hoje em dia a distribuição e o sorteio, teoricamente, acabou por amortecer esse impacto. Mas respondendo claramente à tua pergunta, sim, se houver condições para que alguém possa manobrar o sistema, logicamente que a conclusão do mesmo é manipulável. E isso é de tal forma evitável. Recordar ainda um bocadinho em relação ao estudo que há 20% dos juízes que acreditam que houve batota em alguns sorteios. Portanto, mais de um quarto dos juízes acreditam que o processo não é imune a falhas e a omissões ou à manipulação. E eu próprio já tive experiências em que até o próprio poder político em determinados momentos, e fruto de um conjunto de processos de bancos em que estive envolvido, em 2009, 2010, eu fiquei com a clara sensação, não pela decisão em si, mas o timing com que às vezes apareciam, que havia coisas estranhas, parecia aquele ditado das bruxas, não acredito, pero que las ai. Portanto, ficava muito essa sensação. Dizer que a esmagadora maioria dos juízes que escolhe esta carreira não escolhe pelo dinheiro. As pessoas, e eu tive colegas de faculdade que hoje são magistrados, alguns da relação, e que já têm feito carreira. Eu tentei fazer um apelo à minha memória, e quase todos eles o que escolhem é pelo prestígio, pela segurança financeira, o apelo ao serviço público. Portanto, ninguém o faz pelo dinheiro. Quando estas coisas acontecem, é a exceção, não é a regra. Vamos então a um outro tema, e é mais um caso no Banco de Fomento. Já viemos a este dossiê várias vezes nos programas anteriores. Aqui a administradora responsável pela pasta do risco pediu para sair, insatisfeita com a instituição. Este é mais um problema para a nova equipa de gestão do Banco de Fomento? Um bocadinho um ponto de ordem, não sei se todas as pessoas sabem, mas o Banco de Fomento faz agora 2 anos, o decreto-lei foi aprovado em agosto de 2020, e que basicamente visava, e já foi extremamente polémico saber se havia ou não se o sistema, se nós tínhamos necessidade de ter esta instituição por si, mas recordo-me de ler e fui recuperar que a grande missão do Banco de Fomento é fomentar, e peço desculpa pela redundância, a moderação das empresas, o desenvolvimento económico e social, a coesão económica. E o que é que tem feito até agora? Zero. Nada. Bola, como diz o outro. E comatar falhas do sistema financeiro, que aparentemente está a funcionar sem que seja necessário. O problema é que ele é uma falha em si, tem sido uma falha em si. E tem sido uma falha em si porque a frase mais importante que ocorre em todo este processo da saída / demissão desta administradora é aquilo que é dito oficiosamente e não oficialmente. E oficiosamente aquilo que nós temos a informação é de que existe, a expressão é esta, intensa pressão operacional e política. O que é que nós podemos ler daí? Que os executivos, o governo, e espero eu que não sejam os aparelhos partidários por trás dos governos, têm feito uma pressão enorme
para que determinadas operações possam ser aprovadas ou possam ser analisadas de forma a que determinados procedimentos de boas práticas bancárias não sejam levados à risca e ao cumprimento. Isso é extremamente perigoso. E quando começamos a aliviar essas práticas, quando começamos a aliviar a forma de analisar os processos e o risco, que é aqui o que estamos a conversar, é a administradora que tinha o risco. Se pensarmos que anteriormente já o próprio responsável pela área de compliance saiu, para mim os sinais são claros. Há profissionais do Banco de Fomento que não querem ficar ligados com o seu nome, com a sua carreira, com o seu prestígio, a práticas menos corretas, porque não sabe o que aí vem. É um alerta claro, nomeadamente para o Ministro e para o nosso Primeiro-Ministro, para o Ministro da Economia e para o nosso Primeiro-Ministro, de que aquilo que tem acontecido no Banco de Fomento até hoje é tudo aquilo que não deve acontecer. Mas isto surge também por faltar liderança ao banco, por faltar estratégia, por faltar organização, ou porque a pressão política é superior a tudo isto? A pressão política para mim é superior a tudo isso. E o que tem faltado é um banco sem liderança, isenção, rigor e profissionalismo. E depois, a partir daqui, os líderes que são escolhidos não são líderes fortes. Porque se as pessoas que são escolhidas não são escolhidas pelo seu profissionalismo, não são escolhidas pela sua isenção, pelo seu rigor, ou aquelas que o são forçadas, fruto das circunstâncias, a sair, tu vais ter lideranças fracas. Se vais ter lideranças, porque são essas que são permissíveis. E são essas que escutam os recados, os pedidos, as pressões e que facilitam ou não devem facilitar. Portanto, e obviamente que até as lembranças de algumas práticas bancárias recentes recomendam que se olhe para isto exatamente com os olhos que têm que ser vistos. E os olhos que têm que ser vistos é com rigor, com isenção, com profissionalismo e depois vem tudo o resto que tu estás a dizer. Vêm líderes fortes, com uma estratégia e saber o que é que querem fazer do Banco de Fomento e pô-lo a funcionar, que é coisa que destes 2 anos ainda não ocorreu. E este processo de validação, de averiguação de idoneidade da CEO e da Chairman também está a demorar bastante tempo. Isto também prejudica o processo de liderança e o normal funcionamento da instituição? Claro que sim, eu acredito que isso é completamente. Acredito que o processo de liderança, ou neste caso a falta dele, contamina todo o edifício do Banco de Fomento. O Banco de Fomento, neste momento, a imagem que nos dá é de uma nau que navega sem comandante, nem sequer com o seu imediato, e como tal, o resto da tripulação que lá anda não faz a mais pequena ideia do que fazer, quando fazer, como se articular, para onde se dirigem e como é que fazem para lá chegar. É uma nau que navega à vista sem nenhum tipo de comando e só espero que a dita nau não se afunde pelo caminho e que não seja mais um problema para todos nós. Vamos aqui a uma última nota antes de encerrar este episódio. Sérgio Figueiredo anunciou que renunciaria ao cargo de consultor no Ministério das Finanças, fê-lo num longo artigo de opinião que publicou no Jornal de Negócios. Já falámos aqui da questão no episódio anterior. É a decisão esperada, é o natural depois de toda a polémica em torno deste caso? Sinceramente, eu não antecipava outro desfecho, até daquilo que posso minimamente conhecer da personalidade do Sérgio. Profissional, porque não precisa. Agora, para mim nunca esteve em causa as suas qualificações, as suas competências, a sua capacidade, muito menos a sua remuneração. Era mais uma questão do parecer do que o ser. Nada disto parecia correto e em política o parecer também o é. E acho que foi o grande problema, ou má leitura ou leitura errada que não foi feita nem todo este processo. Acho que até se Sérgio Figueiredo estivesse a trabalhar com o Estado, num qualquer outro organismo público, numa qualquer outra pessoa que não fosse Fernandino ou qualquer outra pessoa que ele tivesse convidado para trabalhar e que tivesse remunerado, a coisa passaria tranquilamente. O problema é a conotação, volto a dizer, mais do parecer do que a essência do ser. Nunca teve em questão a hombridade e a honorabilidade de Sérgio Figueiredo. É mais a forma como a política é feita e aquilo que pareceu neste caso. Muito obrigada, Miguel. Está assim fechado mais um episódio do novo videocast do Jornal de Negócios, O Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Para a semana cá estaremos com mais um episódio. Até lá.